Chegamos na última parte dessa trilogia incrível, que são todas as referências no país de Wano na obra do One Piece. Então assim, se você não viu a parte 1 e a parte 2, eu convido vocês a irem lá assistir, porque tá incrível. E agora, gente, abre-se as cortinas pro terceiro ato de Wano e terceira parte dessa trilogia. Vamos lá. No capítulo 958, a gente tem, né, como eu falei há poucos segundos atrás, o início do terceiro ato da saga de Wano em One Piece, né? A gente termina o flashback aí do Oden, da jornada dele, né, com o Gold Roger aí pelo mundão. As cortinas se abrem. No capítulo 959 a gente tem algo curioso que eu cito, né, no vídeo da parte 2, que são os besouros. Em dado momento vai começar, né, a invasão de Onigashima e tá o bando do Chapéu de Palha com umas roupas de samurais, né, e aí eles usam os capacetes e tudo mais. E aí numa partezinha bem ali no cantinho, a Robin fala assim, dá uma risadinha e fala que fofos, parecem besouros. Pegou a referência? Isso aí tá lá na parte 2, que eu falo, né, dos besouros e tudo mais. Mas os capacetes dos samurais, né, eles são chamados de kabuto, justamente porque tem esses designs aí que lembram besouros, que em japonês são chamados de kabuto. E aí no capítulo 960 a gente tem a revelação de quem é o Oden. No capítulo 958 ele aparece como uma silhueta, a gente não vê a aparência dele, né? E aqui no 960 é revelado quem é Oden, como é o físico de Oden. E a palavra Oden, né, ela vem aí de referência a um prato característico japonês, o Oden, que é um prato muito consumido no inverno no Japão e que ele é feito com a base de muitos legumes, né? A gente coloca na cumbuquinha, né, e ele é muito quente, ele é um prato muito quente mesmo. Tanto que no avanço da obra aí tem umas piadinhas aí com o Oden, é servido muito quente, que a gente vai explicar aqui. É uma piadinha, é uma gracinha, só que num contexto muito trágico mesmo. Mas de toda forma. Então a família aí do Oden, algumas coisas de Wano tem muita relação com alimentos tradicionais japoneses. Por exemplo, o pai do Oden mesmo tem o nome de Sukiyaki, que é outro prato japonês e por aí vai. Eu acho que pode ter uma relação, talvez sim, talvez não, não sei. Existe a tribo rival, né, o grupo rival aí da família do Oden e tudo mais, são os Kurozumi, que é, acho que tradução de carvão. Deve ter alguma ligação do carvão com a comida ou coisa do tipo. Ou também não tem nada a ver, só tô aqui viajando. Mas fica aí a ideia. Já no capítulo 960, a gente tem dois personagens importantes aqui, que é uma velha e um velho. Essa velha que conversa com Orochi de uma forma bem desesperada, assim, ela é uma Kurozumi também. Ela tem a aparência do Tokimairi, que é algo que eu comento na parte 1, né, que é aquela vestimenta tribal ritualística. A velha aqui, ela tem a aparência certinha de como é o fantasma, de como você deve se vestir para fazer o ritual, né? Isso é muito doido. Tem as velas na cabeça, tem todo a estilização daquele rolê que eu explico lá na parte 1. Vão lá assistir, hein? E na mesma página do lado tem um senhor tocando um instrumento que no capítulo 965 vai explicar bem o que ele é, né? Que eu coloco aqui carinhosamente como o velho do Biwa. Esse velho, né, o Kurozumi Semimaru, o nome dele Semimaru vem de um poeta e musicista japonês chamado Semimaru. E ele tocava um instrumento japonês chamado biwa. Então o Oda pega, né, a ideia do Semimaru original, que foi um poeta, musicista e tudo mais. Algo curioso é tanto que a velha do Tokimairi e esse, né, o velho do Biwa, eles têm frutas do diabo de personagens bem populares e bem queridos aí do One Piece. A velha tem o poder da Mani Mani no Mi, que é o fruto do Mr. 2, né, que ele toca e muda o rosto. E o velho do Biwa, ele tem a fruta da barreira, da mesma que é o do Bartolomeu, né? A Bari Bari no Mi. E algo muito legal dessa página que aparece essa velha e esse velho é que o Oda constrói bem assim uma estética de horror, né? Muito carregado, o preto tem uma luz e sombra muito pesada, é um
trovão rolando, raios e tudo mais, e uma chuva torrencial pegando, assim, dá um efeito, dá uma imersão de horror muito grande, que não é muito comum, assim, no One Piece. Eu ainda não cheguei a ler os mangás de Thriller Bark, mas talvez ele coloque muitos elementos de terror ali. Acredito que tenha, porque ele é toda uma pegada de horror e tudo mais, né? Mas aqui, nessas páginas do capítulo 965, quando tem a apresentação desses personagens, é bem forte mesmo o tom de horror que o Oda coloca nas páginas. Lembra que eu falei um pouquinho atrás aí da piadinha do Oden, que o Oden tem que ser servido muito quente? Então, no capítulo 971, a gente tem a execução do Oden. Ele foi condenado a queimar em, não sei se é uma água ou o que é, em algo muito quente, em praça pública, né? Ele foi condenado aí, precisou, junto com o bando dele, com os amigos deles, queimar até a morte. E aí ele faz um pacto com o Kaido, com o Orochi e tudo mais, que ele fala assim, se eu salvar, se eu conseguir aguentar meus amigos aqui durante 1 hora, a gente tá livre. E aí os caras falam, beleza, se você aguentar, você tá livre. E ele vai segurando, passa 1 hora, ele solta, os amigos estão livres, só que aí o Kaido, um ato estranho de covarde, dá um tiro na cabeça dele e mata o Oden. E essa execução, ela aconteceu de verdade. Uma pessoa chamada Ishikawa Goemon. A história do Ishikawa Goemon, ela é curiosa porque ele foi uma espécie de Robin Hood. Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. E aí, em dado momento, ele tenta matar o Daimyo Toyotomi Hideyoshi. E aí, dá errado. Ele é preso e penalizado e ele é condenado a morrer queimado da forma mais escrota e absurda possível. Nunca pergunte para os japoneses como eram os métodos de execução no Japão, principalmente no Japão medieval. Era pesado. Mas enfim, e aí ele e o filho dele são condenados, olha aí, o filho pagando pelos pecados, pelos erros do pai. E ambos são condenados a ficar aí nesse lugar quente até a morte. Essa referência que o Oda coloca do Oden carregar os amigos vem justamente disso, que o Goemon, em diversas representações artísticas dessa execução, ele tá com os filhos assim nos braços, levantando ele para ele não ser queimado. Eu não sei, mas eu acho que ambos morreram. Acho que a história não terminou de uma forma ok, igual terminou aqui com One Piece, do Oden salvando os amigos deles e tudo mais. Acho que acabou de forma trágica e tanto pai quanto filho morreram nessa execução. Capítulo 978, o cerco tá fechando, a galera conseguiu passar lá no mar e chegou em Onigashima. E aí a gente tem aquele monumento, aquela cabeça gigante de demônio, que as coisas que tem dentro de Onigashima são enormes. A gente consegue ver elementos da cultura japonesa ali numa escala extremamente exagerada. Há guarda-chuvas gigantes, há estátuas de raposas extremamente grandes. A gente consegue botar em perspectiva quando a gente vê os barquinhos estão desse tamanico, perto de coisas gigantescas. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, Onigashima, na parte 2 ou na parte 1, eu não vou lembrar mais ou menos, quando eu falo da lenda do Momotaro, e né, o Momotaro era a criança que nasceu do pêssego e fez amizade com o cachorro, o macaco fazão, e eles foram para Onigashima para matar todos os demônios. Tá aí, Onigashima, a ilha aqui onde o Kaido e as suas 1000 feras, né, seus 1000 demônios, habitam, é com o mesmo nome da Onigashima da lenda do Momotaro, que lá tá todos os demônios. E aí nessa página gigantesca a gente consegue ver alguns elementos, como o Agasa, que é esse guarda-chuva, né, que ele é vinculado, remete, né, a festividades japonesas. A gente tem os toris, que são essas entradas, né, de templos, que eu já falo na parte 1, sobre os templos shintoístas e tudo mais. A gente tem essas estátuas aqui que são bem comuns em templos budistas e shintoístas, se eu não me engano. Inclusive no começo do ano teve um terremoto no Japão que tem um vídeo que uma dessas estátuas, uma dessas lanternas bem grandes, caem, né? Que essas lanternas são chamadas de lanternas Toro. E assim como nesse vídeo da estrutura caindo, em Onigashima também tem elas de forma gigantesca. A gente consegue ver o quão grandes elas são. Fora espadas e outros elementos presentes na entrada do Palácio do Kaido.
Capítulo 980, a gente tem a introdução, aí aparece uma personagem que ela é baseada numa lenda japonesa da Takaona, ou Mulher Alta. Eu falo aqui de Onigashima, que é a morada dos vários demônios, né? Então, dentro de Onigashima, a gente vai ver mais pra frente no vídeo que vão aparecer muitos personagens que são referências de yokais. Principalmente a Big Mom, vai chegar um momento que a Big Mom vai estar com um monte de coisa, são todos baseados em yokais. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Vamos falar da Takaona. Takaona, ela é basicamente, tradução livre, a Mulher Alta. É um yokai de aparência feminina, com cabelos assim, esvoaçantes. E ela é muito esguia, ela é muito magrinha, né? E segundo a lenda, né, são espíritos de mulheres que ficam espionando pessoas transando, porque em vida elas tiveram alguma vida sexual frustrada e coisa do tipo. Então ela fica aqui espionando, voyeurizando pessoas, fornicando aí por aí. Capítulo 983, eu coloco isso aqui, a gente tem o Momonosuke crucificado. E antes mesmo desse capítulo já tinha mostrado um flashback do Yasui, o pai da Otoko, que foi crucificado também. Esse rolê da crucificação era muito comum no Japão. As punições eram de crucificação, há diversos tipos, crucificação em X, crucificação em formato de T. Então, a origem disso é bem certo, tanto que os romanos também tinham essa prática da crucificação. A gente tem aí a pessoa mais famosa que foi acometida, podemos dizer assim, por uma crucificação, que foi Jesus Cristo. Tem fotos também, até durante a Segunda Guerra, tem fotos que eles pegavam alguns prisioneiros, crucificavam e cortavam as cabeças dessas pessoas para testar fio de espada. Então o Momo crucificado aqui, eu puxo para essa referência que os japoneses usavam demais o método da crucificação a penalizar, para executar criminosos ou qualquer que seja o motivo que eles pegavam pessoas para serem crucificadas. Bizarro, mas é algo curioso, né? A união Japão-Roma, de alguma forma, tá aí. Porque eu falo isso do Japão-Roma porque tem um mangá chamado Termai Romai, da Yamazaki Mari, que ela cria esse paralelo dos banhos públicos, né, dos banhos termais romanos com os banhos termais japoneses. E tem algumas características aqui entre essas duas culturas que confluem. A estética de azulejo que cada uma usa. Então, não sei em que momento o Japão se inspirou em Roma, se teve contato ou o que quer que seja, mas há coisas bem parecidas entre essas duas culturas. No caso do banho termal. Mas aqui na crucificação também. Mas eu também não sei a origem da crucificação. Não sei se ela é romana ou que veio antes ou o que quer que seja. Mas o Japão usava e muito do método da crucificação. Temos aqui o capítulo 984. A aparição de Yamato, filho do Kaido. E Yamato e filho de Kaido traz aí uma reviravolta muito foda. Porque Yamato, na verdade, ela nasceu mulher, mas se identifica como homem e... mais louco ainda, se identifica como Oden. Tem aí um rolê de vontade herdada, de coisa do tipo. E Yamato se identifica como homem e fala assim: eu sou Oden, porra. Ponto final. E aí entrou, quando Yamato surgiu, entrou numa discussão muitas vezes descerebrada na internet, como sempre acontece, principalmente no Twitter, falando, não é mulher, não é homem, não sei o que, respeito, blá 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 blá. Enfim, no japonês, coisa que a tradução pede, no japonês, Yamato usa o termo Boku. Boku é um pronome usado por homens, por pessoas masculinas, né? E Yamato no mangá usa isso. Mas aí o Oda, lembra que eu tinha falado na parte 2 da Okiko, o lance da máscara de Hania e tudo mais? Yamato aqui usa elementos para confundir o leitor, porque a gente primeiro, durante a obra, a gente vê falando assim, o filho do Kaido fugiu, o filho do Kaido fugiu, o filho do Kaido fugiu. E a gente espera, consequentemente, ver uma figura masculina. E a primeira aparição de Yamato, ele está usando uma máscara de Hania, que é, né, uma máscara de um espírito de uma mulher avarenta, de uma mulher invejosa, muito usado no teatro No, que eu falo na parte 2, né, com mais detalhes, vão lá ver. E não só isso, Yamato também usa um traje muito tradicional usado por monges mulheres no Japão, chamado de Hakama. Pra quem viu Inuyasha, a gente consegue ver que a Kikyo, ela usa. Então a gente começa a entrar assim, ué, mas pô, pra quem tem um know-how disso, assim, né? Quem sacou algo cultural japonês, fala assim, cara, mas tá usando roupa de mulher, e aí tira a roupa e é uma figura feminina. Nasceu mulher, né? Então tem ali seios volumosos, o estilo de desenho que o Oda usa aqui é característico de personagens femininas que ele usa, um olho mais delgado, uns traços mais finos, que é algo referente ali ao shoujo e toda a escola shoujo, né?
Só que, na verdade, ela se revela, ele fala, não, eu sou Oden, eu sou homem. E o Luffy fala, beleza, tanto que o Luffy usa apelidos pra Yamato masculinos, não tem essa distinção. O Luffy sacou e falou, beleza, entendo. Bola pra frente, você quer me apoiar? Bola pra frente, vamos nessa. E pra corroborar esse lance de Yamato querer ser Oden, ele usa aquelas cordas amarradas, né, as cordas Tsunar, que era algo que o Oden usava também. Então tem toda a indumentária, tem toda a homenagem aí pro esse personagem incrível que foi o Oden, e que Yamato herdou à vontade, né? Não vai ser o Momonosuke que vai ser o novo Oden. E sim Yamato, que tem postos diários de Oden e tudo mais. O Momonosuke é o Shogun de Wano. Yamato é um guarda-costas, é um protetor de Wano. Ele precisa estar lá para que não revivam a Pluton e coisa do tipo. Ixi, dei spoiler. Mas enfim, a Pluto está em Wano. Enfim, e aí essa é a dicotomia de Yamato, o que Yamato é, e a galera ficar discutindo coisas assim, pô, whatever, cara. A gente já foi apresentador Kiku, a gente vai ser apresentado mais pra frente pra Izou. Então, assim, whatever, sabe? Foda-se o gênero do personagem, respeita o personagem, ele quer ser identificado como isso. Mais pra frente acontece algumas coisas polêmicas de uma color spread, assim, só personagens femininas, aí tá Yamato lá, e a galera ficou, Oda, o que você tá fazendo? No capítulo 985 a gente tem a Big Mom, lembra que eu falei que a Big Mom solta um monte de capeta pra cima da galera? Então, Big Mom tem a fruta da alma, né, a Sorosoro no Mi. Então ela pega almas de coisas e coloca, alma de pessoas, né? E coloca objetos inanimados. E aqui o Oda ele faz uma brincadeira muito legal. Como os personagens estão em Onigashima, que é o reino dos demônios, os objetos que tiveram ali uma alma colocada neles, eles vêm com formatos de yokais. Existem muitos espíritos japoneses que têm formatos de objetos diversos. E a gente tem vários desses yokais. A gente consegue observar aqui um bocado, ó. Temos o Karakasa Obake, que ele é um fantasma que tem o formato de um guarda-chuva de papel, né? A gente tem o Chouchin Obake, que é um yokai, que ele é uma lâmpada de papel. A gente tem o Bake Furugeta, que ele é um fantasma tem a forma de uma sandália, aquela chinela de madeira. Temos o Biwa Boku Boku, que é um yokai que tem o formato de um biwa. Temos o Shamichourou, que é um fantasma com formato de shamisen, um instrumento de corda japonês, o que eu falo na parte 1, que abre o teatro kabuki, né, o acompanhamento instrumental é de um shamisen. A gente tem o Toudaiki, que ele é um yokai em formato de vela. Temos a Hinagami, que é um fantasma que assume forma de uma boneca. Temos o Futakuchi Onna. Cara, o Futakuchi Onna é uma yokai muito bizarra, porque ela é um yokai feito de um monte de cabelo. Temos outro yokai aqui, o Itanmonen, e esse é muito engraçado, porque esse fantasma, ele é basicamente uma folha de algodão. Temos duas palavrinhas aí, né? Temos I do Iti de e tan. Tan é um contador, tan é um termo de medida para esses objetos. Então a gente tem assim, o nome do fantasma em tradução é basicamente uma unidade de momento. Ou seja, uma unidade de folha de algodão. Temos também o Nurikabe. O Nurikabe é um yokai de um fantasma desenhado na parede. Temos também o Futami Kasa. O Futami Kasa é um yokai que ele é um chapéu assassino. Ele é um chapéu que se você usar ele vai comer a tua cabeça. Só a patota do bem. E isso é muito engraçado porque, mais uma vez, o Oda ele tem uma visão de juntar elementos assim muito interessante, cara. Porque, mano, primeiro, você tem o Nigashima, aí ele põe uma personagem que suga a alma das pessoas, que ela pode colocar em qualquer objeto. Mas ela põe objetos extremamente tradicionais japoneses. Tá que o Wano é uma representação, é uma metáfora aí do Japão medieval, né? De Edo e tudo mais, e os objetos daquela época assim. Mas porra, podia ser qualquer coisa, mas não, são objetos antigos japoneses. É muito incrível essas pequenas coisas que vão colocando ali, que enriquece muito o texto, tanto explícita quanto implicitamente. Incrível, essa página com esse monte de yokai é muito foda. Pra quem gosta de yokai também, sugiro ir atrás da obra do Mizuki Shigeru, que o cara foi um maravilhoso estudioso de yokais, assim. Então ele tem vários desses yokais, você consegue ver nas obras dos mangás
dele. Inclusive o Saci Pererê tá dentro. No capítulo 986 aparece um cara chamado Rotei. O Rotei, ele fazia parte da antiga Onyoabanshu, né? E saiu depois que o Orochi pegou. E o Rotei aqui também, ele é um dos 7 deuses da fortuna que eu falo na parte 2. No capítulo 989 aparece, eu acho que a última parte da tropa do Kaido, né? O bando do Kaido, ele é muito bem organizado com os Gifters, os Pleasures, os não sei o que. E aí aparece os Numbers. E aí chega um momento que você fica se questionando por que esse nome, né? São 9 demônios, né? Dentro desse negócio. Cada um é o Ichibi, Nibi, não sei o que. E vai sendo numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa organização. E aí, as pessoas ficam, tá, mas qual é o rolê disso aí? Eu vou explicar. Isso vem desde muito antes de Wano. E assim, vou ter que explicar. Então, gente, se prepara. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Temos Punk Hazard. Bem lá atrás, em Punk Hazard, a gente começa a ter os primeiros vislumbres de frutas artificiais. Né? A gente tá fazendo os smiles e tudo mais. E o Caesar, ele vende essas frutas, ele passa essas frutas pro Don Quixote do Flamengo. E depois o Don Quixote passa para o Kaido. Beleza. Vamos pro que importa. Don Quixote do Flamengo, conhecido como Joker. Já conseguiram criar um paralelo com Numbers? Ainda não. Beleza. Mas temos aí Joker, o Coringa, o palhaço bobo, o Joker. A gente tem os comandantes, podemos dizer assim, do Don Quixote do Flamengo. Então a gente tem o Pica, o Trebol, o Diamante e o Corazon. E que tem isso aí? São 4 Joker, porque esses 4 são os naipes. Começou a juntar as paradas. Pica é o espada, Corazon, copas, Diamante, ouro, Trebol, paus. A gente já tem então Coringa e 4 naipes. Calma, que ainda não chegamos lá, mas já conseguem criar a situação. Então a gente passa aqui pro Kaido. O que tem o Kaido? Kaido é o líder. O primeiro que aparece assim é o Jack. O Jack é o J. O J é o quê? É o Valete. Queen e King, Q e K, Rainha e Reis. Numbers são os números que compõem a carta de baralho. A carta de baralho tem um número e um naipe. E os personagens que comem as frutas artificiais e viram os gifters, né, que viram os que adquiriram habilidade, todos eles têm nomes de jogos de baralho. Temos o poker, temos Babanuki, temos várias coisas, o Speed, Holden. Então, todos esses caras aí do bando do Kaido que têm os poderes das frutas artificiais têm nomes de jogos de baralho. Você pegar a lista, eu não vou ter uma lista aqui, mas se você pegar o nome de todos esses personagens, todos eles têm nome de jogos de baralho. Ou algum tipo de jogo, ou... Pensou, devia ter algum chamado truco, né? Turuco. Mas enfim, então o bando do Kaido é organizado como baralho, como esse funcionamento. Então vem desde lá de trás, principalmente de Dressrosa. Mano, genial. E aí com os Numbers a gente fecha, né? Depois aparece o Queen e o King lutando e tudo mais, mas isso aí não vem ao caso. Mas tudo isso tá dentro de um rolê de jogo de baralho. E assim, não para por aí não. Os Tobiropos também têm nomes, os nomes deles, né? As alcunhas deles são de nomes de carteados mundo afora aí. No capítulo 990... tem uma sala em que o Drake e o Hawkins eles estão discutindo e no fundo tem um chapéu bem bonito, bem estilizado. Esse chapéu, ele foi de um daimyo chamado Kato Kiyomasa e ele virou daimyo depois de ter controlado aí Kumamoto e feito várias coisas. Kumamoto, para quem não sabe, é o lugar onde o Oda nasceu. Então tem várias homenagens aí para Kumamoto disparados pelas obras de One Piece e o chapéu desse daimyo é um deles. É um chapéu muito bonito e muito estilizado, cara. Ele é muito bonito, tem uns detalhes assim incríveis. Um negócio aqui, uma bola, e ele é grandão, assim. Muito doido. No capítulo 993, a gente tem um vislumbre do que é o Festival de Fogo, né? As pessoas se divertindo e tudo mais. E no fundo a gente consegue ver uma espécie, como se fosse um balão inflável, assim, sabe? No fundo, de um bicho assim, de um cara tipo... pá! Assim. Então, esse tipo de figura
É muito comum, o festival japonês acontece na cidade de Aomori. Esse objeto, né, ele tem o nome de Nebuta. E eles são feitos de papel machê, é bem leve e são carregados assim, como se fosse uma espécie de procissão. Ele é carregado por pessoas. É muito a espécie, tipo, Nova York tem aquele lance dos balões infláveis e tudo mais. Muito bonito eles, inclusive. Tipo, é muito assim, representações assim de demônios e coisas, tipo aquele demônio clássico, assim, né? O diabão foda, aqueles onis, né? Podemos dizer assim. No capítulo 997, a gente tem a revelação da fruta da Black Maria. E a aparência dela lembra muito de um yokai chamado Jorogumo. A lenda desse yokai de Jorogumo é o seguinte: ele é um bicho que tem a parte de baixo de uma aracnídea, coisa do tipo. E esse yokai se disfarça de mulher bonita para atrair homens. Tipo uma espécie, entre muitas boas aspas, de Yara. E aí, uma vez que atrai o homem para transar com eles, esse yokai mata esses homens. A gente consegue ter uns vislumbres, assim, tipo, pode ser isso, porque no fundo ali de Black Maria aparece tipo um varal feito de teia com os corpos pendurados, assim. Então, muito certamente foram vítimas de Black Maria, porque a Black Maria, ela se veste ali como se ela fosse um moirão. E o local que ela está é bem temático de prostíbulo. São várias mulheres serviçais ali e a principal delas, que encabeça tudo ali, seja ela prostituta ou uma cafetina importante, está lá a Black Maria sendo a mais bonita dentre elas. Então a gente consegue criar aí uma espécie de paralelo com a Black Maria sendo Moirã? Possivelmente. O puteiro de Black Maria. E no capítulo 998, né, quando começa a ter o quebra-pau e aí as serviçais de Black Maria vão ter que assumir as lutas, a gente tem aí uma quantidade incrível de yokais novamente no puteiro da Black Maria. E alguns deles são Amiona, que é a mulher da chuva, que na lenda é uma mulher molhada. Não no sentido bíblico, sim, ela é molhada literalmente. Ela fica vagando aí na chuva e ela parece ter um aspecto todo suado, todo molhado e tudo mais. A Shitanaga Uba, ou a yokai linguaruda, é uma yokai de uma lingona gigante. Vamos a Shikome. A Shikome, ela é uma yokai mulher também, com a boca toda deformada. Ela é uma bicha muito asquerosa. Vamos aqui também a Takaona, a Nureona e a Rokurokubi, que falamos na parte anterior desse vídeo, né? Na parte 2. Então não vou me alongar muito. O importante aqui eu já falei, né? Tem a Ameona, a Shitanaga Uba e a Shikome. No capítulo 1005, a gente tem a presença de um yokai chamado Wa-Nyudon. O Anyudon, cara, japonês é foda, mano. Os yokai é uma maluco que o outro. O Nayudon é uma cabeça presa numa roda, e essa roda pega fogo e ele fica atazanando as pessoas. Ele não faz nada, ele só assusta as pessoas. O yokai é pra assustar a galera no melhor estilo, sei lá, Velozes e Furiosos, mula sem cabeça. Só que aquele não é uma mula e tem uma cabeça. É uma roda em chamas. O maluco dessa merda é que o Anyudon, ele comeu uma fruta artificial que deu merda, e ele comeu a fruta do Pug. Aí tem uma cabeçona no meio da roda e um corpinho de cachorro no fundo. Deixou mais bizarro o que já era estranho. No capítulo 1018, né, na introdução do capítulo, Oda faz uma gracinha. A gente tem no fundo aí um cenário e tem bichinhos de pelúcia atrás. Todos os bichinhos de pelúcia são personagens do bando do Kaido que tem poderes de dinossauro. Então a gente vê um pterodáctilo, vê um dinossauro pescoçudo, uma aranha, um triceratops, um dente de sabres e por aí vai. No capítulo 1020 a gente tem a revelação aí da fruta de Yamato. Uma fruta muito específica, mas muito mesmo voltado para situação de Wano. Cara, é um negócio muito específico mesmo. A gente tem a fruta, é um Inu no Mi modelo Okuchi no Makami. O Okuchi no Makami, ele é um personagem folclórico japonês, um lobo, né, que protege as pessoas e tudo mais. E ele é baseado no lobo japonês. O lobo japonês é um animal que já foi extinto desde o começo dos 1900. O mais legal disso é que essa divindade, né, ele é muito adorado na província de Yamato. Ô, louco, bicho! E na lenda ele é uma entidade que entendia, né, a língua humana, ele entendia aí os idiomas. Era um ser poliglota ou só falava japonês? E protegia as pessoas das coisas ruins. Em um belo momento, um príncipe chamado, adivinha o que? Yamato, né? O Yamato Takeru, ele vai andar na montanha e se perde. E aí nessa montanha aparece um lobo, né? Ele já tava achando que ia de vala.
Aparece um lobo e fala assim. Ele não fala assim, ele fala assim. Ele não fala assim. O lobo aparece e auxilia o Yamato a sair dessa montanha, né? Ele vai guiando o Yamato até a saída. E aí, pra agradecer o lobo e agradecer a tudo mais, ele começa a pôr estátuas de lobo em vários templos, em várias partes, né? Em vários caminhos que ele andou. Inclusive no templo, no topo de uma montanha lá, há um templo e na frente desse templo há uma estátua grandona do Okuchi no Makami. E aí é o santuário de Mitsumine. O santuário de Mitsumine, que fica nessa montanha, tá aí agraciada com provavelmente a estátua principal do Okuchi no Makami. Capítulo 1024 a gente tem mais outra referência dentro de templos, dentro do shintoísmo e coisas do tipo. A gente é apresentado para um lugar chamado Amano Iwato. O Amano Iwato, ele existe, faz parte daí da mitologia, história religiosa shintoísta, que foi uma caverna em que Amaterasu fica triste com alguma coisa e vai se esconder numa caverna, e por conta disso o mundo todo perde o sol. Vira uma escuridão, vira um pandemônio, um problemaço. No, God! No, God, please, no! 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 Deus fica assim, cara, tamo fudido, velho. Amaterasu meteu o pé, tamo nessa escuridão no caralho, gastando uma conta absurda de energia elétrica, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí os deuses vão procurar uma deusa lá e ela fala assim, cara, tem uma ideia. E se a gente fazer uma festa? Uma festa muito louca, a gente bebe, enche a cara, dá risada, faz um churrascão, faz também um churrascão vegano pra quem quiser, a gente faz uns filé de melancia pica. E aí os deuses vão, começam a fazer a festa, põe um pancadão tocando, velho, funk tocando a altura. A Materazo fica curiosa, ela fala assim, mano, o que tá acontecendo essa parada? Ela vai saindo assim na caverna, Eles conseguem atrair a atenção de Amaterasu e quando sai, ela é engambelada por uma armadilha safada dos outros deuses. É colocado um selo nela para nunca mais conseguir fugir. Assim, o mundo nunca mais perdeu a luz. Porque a Materasu, coitada, ela tem que estar aí o tempo todo. Se ela esconder, vão achar ela. E aí ela fica, tá bom, tá tudo certo. E depois se divertiu lá com a festa, comeu churrasco. Bebeu pra caralho, vomitou. Uma treta sinistríssima. E no mangá, né, o Oda põe a história que o Yamato foi preso numa caverna chamada Amano Iwato. E dentro dessa caverna tinham 3 samurais, e aí eles abrem né, eles cortam a entrada, eles destroem, vamos criar o paralelo aqui da lenda. A entrada da caverna foi selada, foi colocada uma pedrona nela, pra Amaterasu não conseguir voltar. E aí os espadachins, eles cortam a pedra que tá bloqueando, né, a saída dessa caverna, dessa prisão. E aí no melhor estilo, bem assim, poético mesmo, cortes, né, a luz vai atravessando os sulcos desses cortes, aí brilha o rosto de Yamato e tudo mais. Aí tem esse paralelo aí de escuridão e luz, de Amaterasu e luz e escuridão, e raios de sol. Capítulo 1025, os dragões gêmeos. Existe um templo no Japão chamado Keninji. Ele é considerado um dos templos mais importantes de Kyoto. Nele tem uma pintura muito bonita de 2 dragões se encarando. E a cena é igualzinha a essa cena aqui de Kaido, forma de dragão, encarando Momonosuke em forma de dragão também. E essa é uma piada que o Oda usa. O Oda visitou esse templo, fez as anotações, tem fotos dele lá e tal. Ele traz essa representação dos dragões gêmeos se encarando, né? E um artista chamado Junsaku Koizumi faz esse desenho. E tipo assim, isso foi surpresa pra mim. Eu achei que era algo bem antigo, mas ele é recente. Era século XXI. Esse painel ele foi feito para a comemoração de 800 anos desse templo. Assim, isso não é algo específico dessa pintura para esse templo. Não, já tinha outras representações de desenhos japonesas na época do Kyoei, de pintura, que tinha esses 2 dragões e coisa do tipo. É algo comum, é algo normal no Japão. Só que esse painel, esse negócio é de uma estrutura assim gigantesca, maravilhosa. O cara demorou 2 anos pra fazer essa parada. Esse artista morreu recentemente aí. Capítulo 1028, temos uma color spread aí com várias referências de videogame. Temos um Luffy aí com mãos em chamas referenciando Ken.
Temos um Sanji vestido de Star Fox com uma arminha de Splatoon. Temos um Frank de Donkey Kong, Zelda, tem Pokémon, tem Darkstalkers, eu acho, da Morrigan. A Morrigan é a Robin. O Brook também tá com um personagem que eu acho que é de Darkstalkers também. Então tem várias referências. Capítulo 1030, temos aqui o Kazembo. O Kazembo é um yokai que tem um corpo coberto de chamas e ele fica gritando de dor por onde ele anda no Japão. Inclusive uma referência muito clara a Fire Punch, do Fujimoto, né, o criador do Chainsaw Man, que a história do Fire Punch tem uma galera com poder, e aí tem um cara com poder de chamas, que a chama dele nunca apaga. Ele ataca um rapaz que tem o poder de se regenerar muito rápido. E aí a chama nunca apaga, a não ser que estoura todo onde tá pegando fogo, né? E como o cara se regenera sempre, então o fogo nunca acaba. Ele passa, sei lá, uns 20 anos pegando fogo, gritando, até ele conseguir ter força, se acostumar com a dor pra levantar e sair caminhando. Então o Fire Punch tem uma referência muito foda aí do Kazembo. E o mais engraçado, o Kazembo, a lenda dele é o seguinte, ele fica gritando e vai se aproximando da pessoa. Quando ela chega muito perto, ela desaparece. Capítulo 1044 aqui, galera, é onde Jesus reencarna, Jesus volta pro nosso mundo. É quando surge o Gear 5, o Luffy chega no Gear 5. Eu ignorei propositalmente uma parte aqui do mangá que o velhinho lá, o Ryogoro, ele vê o Luffy no formato do Gear 4 e fala assim, caraca, aquilo ali é um Myo. Pra falar aqui agora o que é um Myo, o que é um Nioh e uma parada muito foda que o Luffy tem no Gear 5 e no Gear 4 Snakeman. Capacete que lá vem pedrada. Quando o Ryogoro vê o Luffy no Gear 4 com aquela forma parrudíssima, um tanquezão de carne do caralho e músculo pra caralho, ele olha e chama ele de Myo. O Myo na lenda, ele é uma divindade de conhecimento, ele é um ser muito sábio e tá ligado a religiões mais antigas que o budismo, sacas? Principalmente religiões ali da Índia, tudo mais. E eles são personagens que mesmo sendo assim, bem sábio, um negócio mais de boa, eles têm uma aparência muito turrona, eles são sérios, são encarando uma estátua do Myo, você começa a ter medo. Que é algo muito parecido com o Luffy. O Luffy ele fica num aspecto muito sério. Ele fica muito nervoso, muito bravo. E o Myo originalmente ele tem representações atrás dele de fogo. E o Luffy tem umas tatuagens de fogo e coisa do tipo. O Luffy no Gear 4 ele não é muito aparente, mas você consegue ver uma trilha de fumaça assim em volta dele, né? Fica mais aparente quando entra no modo Snakeman. Que aí fica bem aparente mesmo a fumaça em volta dele. E no Gear 5 essa fumaça fica tátil. Quando ele entra... o Oda vai construir uma parada. Quando ele tá no Gear 4, ele parece o Myo. O Myo, ele é muito relacionado com Yakuzas. Por isso que quando o Ryogoro vê o Luffy, ele clama do Myo. Que o Ryogoro, ele é um Yakuza. Tanto que a forma transformada do Ryogoro grandona, ele lembra mais um Myo do que o próprio Luffy no Gear 4. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ele ficando parrudão daquele jeito é uma referência ao Myo, a ele ser valorizado pelos Yakuzas e tudo mais. Mas a gente supera o Myo e vamos pro Nioh. O Nioh, onde é o Mi e esse é o Ni. O Nioh são guardas, são seres que protegem templos. Eles são mais magros, eles têm aquela fita em volta dele, né? Aquela negócio de fumaça que a gente vai explicar. Na parte 2 eu falo da Benzaiten, que ela tem essa fita, e divindades também, tipo o Raijin e o Rujin, eles têm esse negócio também. Lembra muito o Luffy no Gear 4. Principalmente por ele estar muito sério, por ele ser muito rápido, e a fumaça em volta, né? Aquele anel de fumaça em volta do Luffy ser mais aparente. Já fazer mais parte do Luffy e trazer um aspecto mais místico. A gente fica encucado. Por que é isso? Por que lembra o Nioh? E aí com o Gear 5 a gente tem uma revelação. Porque a fruta do Luffy, na verdade, não é a Gomu Gomu no Mi. Ele não tem uma fruta da borracha, ele tem uma fruta de uma divindade. Então esse lance do arco de fumaça, que fica muito mais aparente, muito mais claro no Gear 5, é proposital. A gente mostra que o Luffy, ali naquele momento, ele tá com uma forma de uma divindade. O Nioh, de certa forma, apesar de ser um segurança, um guarda de templo, ele é uma divindade também. E esse aro de fumaça, ele tem um nome e uma funcionalidade. Ele se chama Tenyo, ou em tradução livre, é tipo uma veste celestial. Ela é vinda de uma lenda, né, de Hagoromo, que é uma divindade, uma mulher, tipo uma musa ou algo do tipo, que ela tem uma veste super assim, fluida, podemos dizer, permitir ela voar, fazer várias coisas. Inclusive, esse
manto celestial, né? Ele é um tropo muito utilizado em várias obras. A gente consegue ver a aparição disso aí em vários elementos, principalmente quando tem a proximidade com divindades. O Yu Hakusho a gente tem um personagem lá, um dos primeiros inimigos fodas assim do Yusuke, né? Que eles vão para aquele mundo lá, tem um flautista. Ele tem um negocinho assim, mas depois ele joga fora, tipo, faz parte da roupa dele. São lenços ou tiras de tecido muito estreito e ornamental, muito conhecido como usados, né, por assistentes dessas divindades, músicos celestiais, fadas divinas e tudo mais. Esse negócio permite que você voe, permite que você faça várias coisas, né? Tem um sistema aí de drapeado que dá um movimento muito grande para o usuário. O Tené é bem conhecido por fazer parte dessa lenda da Hagoromo. Usa esse tipo de vestimenta seres sobrenaturais, seres mágicos, anjos, yokais e humanos que ascenderam, humanos que despertaram. Yamato tem, quando ele tá com a fruta ativada, a gente consegue ver essa fumaça, porque são frutas ligadas, de certa forma, a elementos sobrenaturais. Então eu não sei se isso é algo propriamente de uma fruta Zoan ou frutas Zoans específicas, tipo a do Luffy que é Nika, que é uma divindade, o de Kaido que é um dragão, que também é elementos divinos, o de Yamato que é um ser divino. Mais pra frente no One Piece vai aparecer outro que não revelou a fruta, mas ele tem também esse anel, né, esse aro, só que não é uma fumaça, é um fogo preto. No capítulo 1052, a guerra acabou, tá todo mundo feliz, eles tomam banho na casa de banho, e eu explico o rolê da casa de banho na parte 2, e aí tem aquela cena polêmica de Yamato pelado junto com os caras, e pipipipopopó, peitão lá, e o Sanji com o nariz sangrando, e etc e tal. Explico na parte 2 essa lógica do banho japonês. É importante também falar que tem uma curiosidade aí em Wano e coisa do tipo, que é a luta final. Depois que tem o fim da luta e tudo mais, os responsáveis por derrotar Kaido e Big Mom foram Monkey D. Luffy, o Trafalgar Law e o Eustace Kid. Esses três personagens, eu fiquei criando aqui ideias na cabeça que, tipo assim, na lenda do Momotaro, o Momotaro ele vai para Onigashima acompanhado de 3 animais que ficam amigo deles, né? O fazão, o cachorro e o macaco. São 3. E aí, tipo assim, que rola? Macaco, a gente pode ligar com o Luffy, né? Monkey D. Luffy tem toda uma construção em cima do Luffy com o macaco, o rei macaco, né? O Wukong da lenda chinesa e tudo mais. E aí fica o cachorro e o fazão. Como que a gente... Eu não conheço a lenda, eu não li a lenda do Momotaro. Eu não sei como eles têm... como são as psiques, as personas dele. Eu não sei se o fazão é mais explosivo, mais calmo, ou se o cachorro é mais explosivo, mais calmo. Eu acredito que o cachorro seja mais calmo, mas não sei. Então a gente pode puxar, talvez, que o Lau e o Kid podem ser um desses animais, junto com o macaco, que acompanhou Momotaro para enfrentar os demônios em Onigashima, né? Então aqui em Wano a gente tem o Momonosuke, que é aí uma referência ao Momotaro, né? O Momo do pêssego, etc e tal, e os 3 personagens, as 3 pessoas mais poderosas ali, que ajudou ele aí no embate, seja um macaco, um cachorro e o fazão, assim como o Luffy, o Lau e o Kid. Então tem essas... Pode ser, né? Eu não sei. Talvez encaixe bem aí, mas tá tudo meio que ligado, de certa forma, a esse tipo de referência aí entre a lenda do Momotaro e esse rolê de Onigashima com o Momonosuke, Luffy, Lau e Kid. Interessante, né? E o capítulo 1057 aparece o Shumaku. O Shumaku é basicamente as cortinas que encerram o Teatro Kabuki. E no melhor estilo, encerramos o vídeo por aqui com o fechar das cortinas. E
eu não esqueci, eu tinha prometido na parte 1 que eu ia aí mandar uma teoria aqui pra vocês, futuras de One Piece. E a teoria é o seguinte: espirais, foquem nas espirais de One Piece. A minha ideia é o seguinte: temos a sobrancelha do Sanji, que é uma espiral, e até aí tudo bem. E aí, em um dado momento, algum leitor perguntou no SBS pro Oda o que é a espiral no olho do Sanji e tudo mais. E aí o Oda fala que espiral é energia, a espiral tá conectada em várias coisas. E aí a gente fica criando links com One Piece. As Akumas no Mi, elas têm umas espirais em volta dela todinha, né? Toda a estrutura da fruta é coberta de espirais. Então, tem alguma ligação com a sobrancelha do Sanji? Ainda nesse lance assim, não. Mas as espirais estão ligadas com alguma coisa a mais, algum poder a mais. Alguma relação com os Lunarians, talvez, não sei. E aí, beleza, superamos. Frutas, Akumas no Mi, lendárias, Akumas no Mi míticas, têm espirais na pessoa que come. O Kaido, a sobrancelha do Kaido tem espirais. O Luffy, quando entra no Gear 5, o cabelo dele fica com espirais, né? Tem uns negócios assim. O Yamato, quando ele tá com a fruta dele, ele fica com espirais. Aquela fumacinha que fica em volta, ele tem alguns elementos de espirais também. Mais pra frente na obra, vão aparecer outros personagens com frutas que tem um rolê de espiral. O que são as espirais aí? O que isso significa? Não sei. E eu acho que ele pode linkar as espirais com o século perdido, e o século perdido ele referenciar o período Jomon. Porque nesse período, os japoneses que viviam no território dessa época, eles perceberam algum movimento da água que formava uma espiral. E aí, com esses desenhos, eles colocavam em seus vasos. Levando em conta que esse período é tipo a idade antigona, né, da pedra, talvez, muitas boas aspas, japonesa, seria perfeito o Oda colocar o século perdido, a sociedade do século perdido, referenciando esse período. E aí trazer esse rolê da espiral, a criação da Akuma no Mi, o surgimento da Akuma no Mi e coisa do tipo. Então a minha teoria, eu acho que a espiral tá ligada de certa forma com o século perdido, que está ligado com a Akuma no Mi, e que o Oda pode usar esse período japonês para mostrar como era a sociedade, já que o Oda gosta de brincar aí com representações de locais que existem de verdade. Então tem, sei lá, Dressrosa é Barcelona. Então o Oda ele brinca com essas situações. O ano mesmo é o Japão feudal. Então seria muito interessante se o Oda fizesse o século perdido como o Japão da era muito antiga, né, da idade da pedra, assim, japonesa. Não sei nem se dá pra chamar assim idade da pedra, mas é um período antigo. Acho que deu pra entender, assim. É um período muito antigo, japonês, é bem antigo mesmo. Então seria uma forma interessante de homenagear tanto o Japão quanto ele trazer esse ponto. Tô cantando pedra aqui, se vai ser desse jeito, ninguém sabe. Mas vamos lá. Tô gravando esse vídeo em janeiro, então desde então até quando esse vídeo sair, se não tiver falado nada ou se tiver falado alguma coisa e foi isso, eu cantei essa pedra primeiro, hein? Então pra quem tiver gostado, mete o like, compartilha, comente coisas aqui, referências que eu não coloquei, coisa do tipo, eu deixei escapar alguma coisa. Espero que tenham gostado dessa trilogia e convido vocês todos a assistirem os outros vídeos. Belezinha? Então, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.